Conforme a gente já tinha trazido aqui, né, sobre o Paulinho, que deveria ser relacionado aí contra o Corinthians, e confirmado a informação aí durante a tarde, Paulinho relacionado para o jogo contra o Corinthians, né, informação inclusive aqui dos amigos do nosso palestra, que ele deve atuar aí cerca de 20 a 30 minutos, o Paulinho que teve a cirurgia ainda lá no Atlético Mineiro, chegou aqui para terminar a recuperação, a gente falou em abril, e tá, abril, né, metade de abril aí praticamente, dia 12, que é o jogo contra o Corinthians, um jogo bem importante, né? Chegar até cogitado ele na final, mas acho que também vai estar numa final assim, depois de se recuperar, é difícil. Mas eu acho que é um bom jogo, inclusive, né? É na Arena Barueri, mas é em casa, comando de jogo e tudo mais. Não sei se dependendo do jogo, se o Abel coloca mesmo ou não. Mas enfim, de qualquer forma, só dele já tá aí voltando é muito bom e dá um tempo muito hábil para a preparação para o Mundial, né? Uhum, exatamente, cara. Só a previsão do Bruno Rodrigues, né? Eu me preocupa muito. O Bruno Rodrigues não tem nem previsão de volta. Ele tá fazendo tratamento, né? Já operou, já tá fazendo tratamento, mas não tem nem previsão de volta, quando ele pode voltar a trabalhar com bola. Mas o Paulinho, o que a gente pensa aqui é que ele pode levar demais o patamar desse time no Palmeiras, né? Acho que a gente tá até iludido achando que ele vai jogar. Eu nem sei se ele entra nesse jogo. Vou falar bem a real pra você. Conhecendo um pouquinho do Abel, eu nem sei se o Paulinho chega a entrar. Às vezes o Abel relaciona ali mais para, né, ir fazendo a transição do Paulinho de fato, mas eu nem sei se ele chega a entrar nesse jogo. Mas que sobe o patamar do time, né, do ataque, sobe muito. Quem não sonharia com um ataque desse, né? Quem no Brasil não gostaria de um ataque desse? Vitor Roque, Estevão e Paulinho, esse trio aí todo. E um detalhe muito importante, né? Todos que eu citei aqui abaixo dos 25 anos, hein, cara? Abaixo dos 25. Palmeiras tem ataque aí. Tudo bem, né? É uma pena que o Estevão tá vendido. Vamos falar do Facundo, então. Palmeiras tem ataque aí para uns 10 anos, tranquilamente. Nossa, facilmente, né? Não, Paulinho eleva muito o nível. Eu acho que depende muito do jogo, como tiver o jogo, né? A gente tem tido muita dificuldade contra o Corinthians aí nos últimos, né? Teve a final e tudo mais. Se for, eu queria muito que fosse igual aquele 3-0 que foi em Barueri um tempo atrás ali. Aquele jogo foi, Nossa. acho que foi um dos derbys mais fáceis que teve nos últimos anos. Só que o Corinthians estava com o time reserva aquele dia também, né? O Corinthians tinha um Boca Juniors na sequência ali e tal. Então, é isso que facilitou muito. Agora, depois que os times estão mais igualados, agora tecnicamente e tal, não tá tendo vida fácil. Então, acho que depende muito do jogo, né? Mas pensando realmente para a sequência da temporada, pensando em Libertadores também, a gente vai ter o jogo dia 24 contra o Bolívar, na altitude. Aí já também é uma boa prova, né? Questão física, questão do condicionamento lá, respiração que é muito doido, assim. Então ele já vai jogar aí da terceira rodada para frente da Libertadores também. Paulinho que tem números incríveis na Libertadores nos últimos anos, né? Tudo bem que o pessoal marcou aquele gol que ele perdeu contra a gente, né? Um gol feito ali e tal, mas por fim, ainda bem que ele perdeu, né? Não queria que o número dele fosse melhor, não, que daí eu teria feito aquele gol. Mas é muito bom. E eu acho que contra o Corinthians ali depende muito de como tiver o jogo mesmo. Se tiver fácil, que eu acho difícil estar fácil, eu acho que ele entra. E já entra com responsabilidade grande, e até porque ele era, né, antes do Vitor Roque, ele e o Vitor Roque, as duas maiores, as duas contratações mais caras da história do Palmeiras. Vitor Roque ali na casa dos 150, Paulinho 118, são os dois maiores investimentos da história do Palmeiras em campo. Ao mesmo tempo, né, que a gente às vezes está numa fase tão chata, a gente fala de torcida, né, fase tão chata de reclamão, a gente vai ter os dois maiores. Cara, tem, fazendo as contas por baixo, que tem quase 300 milhões numa dupla de ataque dentro de campo. Pois é. Olha que loucura. E aí, então, o Maurício também tá na lista, né? Não sei se o Maurício tá em terceiro, mas o Maurício também tá na lista ali das maiores contratações. De investimento que a gente reclamou nos últimos anos, agora realmente tá acontecendo, né? Só que era uma coisa até que a gente falou já um tempo atrás. Esse lance da reformulação passa por entrosamento, né? Se o time do Abel, antes que o Abel tinha na mão, não era tão cheio de estrelas e tal, era um time que se conhecia muito bem. Agora não, agora a gente tá passando por essa parte chata de entrosamento, então a gente vai ter que ter paciência. Porém, num derby não existe paciência, né? No derby, se não der pra jogar entrosado, joga de algum jeito, ganha de algum jeito, que é isso que importa. Cara, derby, o que importa é só a vitória, né? Ninguém vai lembrar de quanta posse de bola um time teve, quantos chutes no gol teve. Inclusive, se você for olhar todos os derbys que a gente jogou com o Corinthians, a gente amassou os caras. Teve algum jogo que o Corinthians jogou melhor que a gente? Os últimos, sei lá, 5 jogos? Eu não lembro de nenhum, né? Se alguém tiver,
Aí talvez, acho que só o segundo tempo do ano passado, eu acho que aquele que o Palmeiras toma 2-0 e se perde, né? Talvez só Depois esse que. segundo tempo. Mas se você puxa o restante dos outros derbys, o Palmeiras amassou, né? E no fim das Uhum. contas, não é isso que é lembrado pela galera. O que vale é bola na rede. Essa é a beleza e a tortura também do futebol, né? Agora, transicionando aqui o assunto, saindo de Paulinho e indo para transferências de mercado, né? Que, lembrando vocês, não pode acontecer nada agora, só no meio do ano. O River Plate quer 2 atacantes para julho e um deles é jogador do Palmeiras. Flaco Lopes volta à mira do River Plate. Flaco Lopes e Alejo Vélez. Os dois, o Alejo Vélez, ele é um atacante do Espanhol, tá? Flaco Lopes, como vocês bem sabem aí, atacante do Palmeiras, ele tem 10 gols nos últimos 35 jogos. Se tratando de um reserva, não são números ruins, na minha visão. Na minha visão, se tratando de um reserva, tá? Esses são os números do Flaco Lopes. Eles também querem o Vélez, um outro atacante do Espanhol, que obviamente está na Liga Espanhola, mas é um jogador do Tottenham. Essa fonte, quem traz aqui pra gente é o Pato Canuli. Ele é um setorista do River Plate. Você, inclusive, pode procurar o nomezinho dele na internet. Aí, se você estiver duvidando de nossas informações, procura aí Pato Canuli. Ele é um periodista barra setorista. Ele também fala do River Plate e fala de futebol em geral e atua pela imprensa, né? O Metrô 95.1 lá da Argentina, trabalha também na Rádio Colônia e na FM Millennium, e mais uma ainda, o homem trabalha, e na Splendi AM 990. Ele trabalha em todos esses setores aí, cobre futebol, é setorista do River e manifesta aqui que o River deve vir a carga por Flaco Lopes e já se diz nos bastidores do River até de valor, tá? Já se fala mais ou menos até de valor, que seria ali na casa dos 13 milhões de euros. 13 milhões de euros, o que o River toparia pagar. Está bem disposto a pagar pelo Flaco Lopes, já que não é a primeira investida, né, do River, a primeira sondagem. Eles vieram uma vez no meio do ano, vieram agora no comecinho do ano e pretendem vir novamente em julho. Acho difícil o Palmeiras vender, né, cara? Que o problema do Palmeiras não é dinheiro e certamente Abel e Leila devem contar com ele para o Mundial, não? A ideia que a Leila tem passado aí que o elenco pro Mundial tá fechado e só vai chegar e não vai sair, né? E tem a janela ali do meio do ano, mas sim, 3 milhões de euros dá 86 milhões de reais hoje, né? Dinheiro pra caramba, né? Dinheiro. Mas assim, como você falou, o Flaco, se você pensar nele como reserva, os números dele são bons mesmo. Acho que o que pega do Flaco são esses gols perdidos em jogos importantes, né? Porque não tem como, né? O cara pode. Se ele tivesse feito 3 gols que ele tivesse feito, e esses 3 gols fossem os 3 contra o Botafogo que ele perdeu, a galera só ia pensar nisso. Futebol é ingrato, mas faz sentido, né? Porque são esses jogos aí que fazem a diferença mesmo, né? Mas o Vitor Roque se firmando agora, acredito que vai aí, com o tempo vai se firmar e tendo o Flaco Lopes como opção, eu acho que a gente tá bem servido, assim, eu não negociaria, a não ser que tenha outro cara, assim, muito no pente, ó, o Flaco vai sair e com a grana a gente já vai trazer outro cara aí e tal, mas se não tiver esse cara, se não tivesse outro 9, como a gente já tem agora o Vitor Roque e o Paulinho, a gente não sabe, mas pode ser que seja usado em algum momento ali na frente também, né, mais de centroavante ou de falso 9, eu acho que eu não venderia não sei que tem alguém no pente, mas também tem que ver a questão do jogador, né? O Flaco Lopes sempre se mostrou muito paciente no Palmeiras, mas não sei, às vezes o cara entende que precisa sair, né? Mas por enquanto eu acho que ele deve ficar assim, até pelo que o Palmeiras vem empregado aí na última janela. Exato. E lembrando, né, cara, a especialidade do Flaco Lopes é gol de cabeça. Se você puxa todos os gols que ele perdeu, assim, os principais, né? Qual que vem na cabeça de vocês? Para mim, os 2 primeiros vêm contra o Botafogo. Aquele que ele, pateticamente, ele tenta encobrir o goleiro, né? O John ali só não bateu um balãozinho ali porque não quis polêmica. E teve esse outro agora, contra o Botafogo também, que ele sai na cara contra. É o mesmo John, né? E perde o gol. E teve esse também do fim de semana, do meio de semana, em que ele faz tudo direitinho. Você reparou? Ele pega. Ele tem calma na frente do gol. Não dá pra dizer que o cara é nervoso na frente do gol. Ele tem calma. Porque nesse contra o Cerro Portenho,
o zagueiro vem lambendo. Ele pega, ele tira o zagueiro, cara, com a maestria, mas na hora de finalizar, meu irmão, o problema dele é na hora que ele precisa concluir, né? Que ele precisa chutar no gol de cabeça. Eu, confio nele de cabeça. Só que se ele tiver esse ajuste, né? Esse ajuste na perninha na hora de deslocar o goleiro, eu acho que ele seria um baita atacante. Eu digo mais, eu acho que o Palmeiras nem contrataria o Vitor Roque se ele tivesse feito os gols que ele perdeu, bicho. Teve um gol, teve no derby lá em Itaquera, inclusive, que a gente perde. No começo ele tem uma bola na entrada da área que ele dá um biquinho assim, né? E ele tava livre, assim, ele poderia ter feito um chute bem melhor. E aí vai ficando marcado, né, cara? Futebol é foda, centroavante é isso daí, centroavante é gol mesmo. E realmente, se ele tivesse feito esses gols aí, acho que o Palmeiras nem estaria nessa conversa aí de outro novo. Eu talvez teria contratado um cara pra compor elenco, né? Pra ser reserva dele, no caso, né? Mas, né, paciência. E eu tenho certeza que se ele for pro River, não sei se vai acontecer agora, mas se ele for pro River um dia, ele vai meter gol pra caramba lá. Igual o Borja, velho. Tenho certeza disso. E aqui até para não ser injusto com ele, né? Trazendo os números dele aqui. Flaco Lopes pelo Palmeiras desde o início da temporada passada. Informação aí dos amigos do R10 Score. Você sabia que o Ronaldinho Gaúcho tem aplicativo, né? Já fazendo uma propaganda pros caras aqui sem querer. O Ronaldinho Gaúcho é tão aleatório que tem até aplicativo de futebol. Enfim, ó. Flaco Lopes pelo Palmeiras desde o início da temporada passada, 70 jogos, 51 de titular. Bicho, não são números ruins, cara. Se você colocar 51 de titular e 26 gols, né? 26 gols e 9 assistências para 51 jogos de titular, cara. Eu não acho números ruins, não. 126 minutos para participar de um gol. Líder em gols e participações em gols do time, 35. Jogador de times da Série A com mais gols de cabeça. Eu, não sei vocês, não venderia. Mas eu entendo a rapaziada que também acha que o momento decisivo pesa, né? Esses momentos decisivos aí na hora que precisa dele, pesar, de faltar mais mesmo do Flaco, né? De faltar mais gols, de faltar mais cacuete de atacante ali para ele, né? Mas enfim, Vitor Roque tá aí para fazer a concorrência. Você venderia, Arlen? Eu não, cara. Só se, como eu falei, só se tiver alguém no pente mesmo, senão deixa aí, né? Entra de boa. Poderia ter entrado, poderia ter feito 2 gols aí contra o Cerro, né? Entrando no final do jogo. Lembra, o pessoal fala muito, pô, o Vitor entra o Flaco Lopes, começa a surgir mais oportunidade do que quando o Vitor Roque tá em campo. Tem muito a ver com o cansaço também do adversário, o final do jogo sempre é mais aberto, né? Então é normal ter mais chances aí no final do jogo, o que não é normal perder tanto gol, né? Então o Flaco poderia melhorar ainda mais esses números, mas eu deixaria aí no elenco e esperando, obviamente, que o Flaco, que o Vitor Roque comece a fazer gol aí, desande e dê tudo certo para ele aqui também. Bom, mas aí eu quero saber de vocês agora que estão nos assistindo. Vocês negociariam o Flaco Lopes com o River Plate? Ah, eu não negociaria porque pode ser importante. Já tem outros que topam negociar desde que a grana seja bem interessante. Eu acho que dentro desses 13 milhões, 13, 12 milhões de euros que o River pretende, é o que diz aí, né, nas entrelinhas aí, nos bastidores, que o River pretende oferecer isso aí, eu não venderia, porque daria elas por elas, né? Seria praticamente o preço de transferência ali mais impostos que o Palmeiras pagou pelo Flaco Lopes, só se fosse algo realmente absurdo, né? Coisa de pagar multa, igual o Flamengo fez com o De La Cruz. Então tem que ser algo nesse sentido aí. É a minha visão, né? Mas e vocês? O que vocês pensam a respeito? Por gentileza, deixem aqui nos comentários. É muito importante a sua opinião para o debate ficar bacana, até porque a gente não fala sozinho, né? A gente fala para vocês. O intuito é trazer a parada e discutir com vocês. Perfeito, meus amigos? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e fica ligado aqui no canal. Você que não é inscrito, que chegou aqui agorinha, cara, por favor, deixa o like no vídeo, se inscreve, né? Você que ainda não conhece o nosso trabalho, se curtiu aí dessa dupla aqui falando sobre Palmeiras, já sabe o que você tem que fazer aí, chega mais, seja bem-vindo à nossa casa. Valeu, tamo junto, bom fim de semana para vocês.